Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos falar sobre as invasões germânicas. E para falar das invasões germânicas, a gente vai também fazer uma lembrança, uma retrospectiva com a aula passada, que falamos da crise do Império Romano. Então, na crise do Império Romano, alguns pontos foram preponderantes para que acontecesse essa crise. Então, como a crise do escravismo, como a anarquia militar, com a ocupação do poder pelos imperadores romanos, e também uma das mais importantes foram as invasões germânicas. Então hoje a gente vai falar dar um pouco mais de atenção para as invasões germânicas. E a gente observa que o rei do império foi deposto, o último imperador romano foi deposto em 476. Foi uma data que é uma data utilizada para nomear o início do império da Idade Média, da Idade Média, que na cronologia destacada de 476 a 1453, que é a queda do Império Romano do Oriente. Então, esse período de 476 a 1453 é a Idade Média. Idade Média, que é um termo que é dado pelos pensadores humanistas, e é justamente por ser esse período intermediário. E aí a gente vai falar que quando acontece em 476 a queda do último imperador romano, Rômulo Augusto, que é derrotado pelo Germânico, rei dos Érulos. Então a gente observa aí que as invasões elas têm um papel também bem decisivo nessa queda do Império Romano do Ocidente. É somente as invasões germânicas que são... Não, é todo um conjunto de acontecimentos, das crises econômicas, das crises de tomada de poder do Império Romano, que acabam aí tendo esse final, ajudando para que essa crise ganhe intensidade e aconteça. Mas antes dessa data de 476, desse período, o final desse Império Romano, algumas estratégias são tomadas para permanecer, para que o Império continuasse na sua unidade, tivesse a sua unidade de expansão que tinha sido alcançada. E uma dessas estratégias foi utilizada pelo Teodósio, que foi o imperador Teodósio, que foi a divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Então, para combater essas invasões, para unificar, para organizar esse império, dividiu-se o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O Império do Oriente com a capital em Constantinopla e do Ocidente com a capital em Ravenna e depois em Milão. Então, a gente observa que algumas estratégias foram tomadas, mas não foram suficientes para conter os índices e a intensificação das invasões germânicas no Império Romano. Quem eram os germânicos? Os germânicos. Os germânicos vinham da região da Europa, entre o rio Danúbio e o rio Reno. E essas invasões foram acontecendo com a maior frequência, e o Império Romano, que já estava em crise, não conseguiu ter força devido à sua crise interna para combater essas invasões. E a gente vai falar um pouco mais quem eram esses germânicos. Como eu já falei de onde eles vinham, e eram chamados pelos romanos de bárbaros. Por quê? Porque eles não tinham a mesma cultura, não tinham a mesma tradição, não falavam a mesma língua. Então, os romanos, de uma forma assim, depreciativa, usavam a palavra bárbaro para direcionar aos germânicos. Os germânicos, como também eu acho que eu citei isso na aula passada, eles tinham a característica de supervalorização da guerra. Então, fato aí que ajudou na vitória contra o Império Romano já fragilizado. E algumas características como o comitatus, que era a valorização do acordo de fidelidade que se mantinha em situações diversas, e o direito consuetudinário, o que caracterizava esse direito consuetudinário. Então, como eles não tinham leis escritas, então era tudo passado de forma oral. A oralidade tinha essa importância, passado de pai para filho, o conhecimento de uma forma geral. Então, esse direito consuetudinário era o que se passava de acordo com os costumes, estabelecido pelos costumes que os germânicos tinham.
Então, eu trouxe também aqui o mapa, que é um mapa que eu também tinha trabalhado com vocês na aula passada, mas para a gente ter uma noção da formação da Europa e a influência dos visigodos, suevo, anglo-saxões aqui na Inglaterra, os francos na França, os vândalos aqui no norte da África, os ostrogodos, os visigodos, os burgúndios, Itália, enfim, os saxões, como os germânicos estavam aí na composição do que hoje a gente vê a Europa. Então, eu trouxe aqui também uma correção da atividade para a gente fazer essa atividade, corrigir e tirar dúvidas. Então, um momento de revisão também, não esqueçam. Agora é o momento de pausar a aula, dá um pause aí, coloca na página 282, pega o lápis e acrescenta algumas informações, enfim, faz o que for necessário para que vocês consigam entender o conteúdo bem bonitinho. Primeira questão na página 282. Porque a Idade Média também ficou conhecida como Idade das Trevas. Ficou conhecida também, agora vou só continuar a pergunta, perdão. Porque podemos considerar essa denominação um equívoco? Porque a Idade Média foi um período em que das doenças, é um período de intolerância religiosa, um período em que as artes, as ciências, elas não se desenvolveram como outros períodos da história. Então, por isso foi dada esse termo, Idade das Trevas, pelos pensadores humanistas, e esses pensadores, eles acreditavam, chamavam de Idade das Trevas como uma forma de inferiorizar o período em questão, inferiorizar o não progresso que teve, segundo o que eles acreditavam. É um equívoco por quê? Porque a gente não pode dizer que não aconteceram contribuições nesse período. Quando eu digo que Idade das Trevas, não posso negar as contribuições que aconteceram, que de fato aconteceram. Então, por isso que esse termo ele é problematizado, como acho que eu já mencionei isso com vocês, mas que é chamado a atenção, e por isso que os livros hoje eles não trazem no título, e quando traz o termo é um termo com ressalvas. Segunda questão. Qual foi a estratégia adotada pelos governantes romanos para interligar as diversas regiões do Império Romano? A estratégia utilizada foi a estratégia de manutenção de estradas, comércio para facilitar o comércio e a interligação entre o império, que era grandioso. Terceira questão. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Se estendeu por muitas regiões, chegando a ocupar o território europeu, africano e Oriente Médio. O Império Romano. Vamos só colocar aqui opções, ponteiro, caneta. O Império Romano. Com as dificuldades que o Império Romano tinha de proteger suas fronteiras, cada vez mais os povos germânicos passaram a invadir seus territórios. Item C. Com o fim da expansão romana, com o fim da expansão romana, o Império passou por um longo processo de crise. Perfeito, com o fim da expansão. E por último, o sistema econômico escravista romano, só para a correção, o sistema escravista romano entrou em declínio após o fim das expansões territoriais do Império. Perfeito. Próxima questão. Marque o X na alternativa que completa corretamente a frase a seguir. A crise do Império Romano afetou o comércio e os centros urbanos. Assim, as pessoas passaram a migrar para as cidades? Não, porque as cidades estavam com os problemas e o receio também das invasões germânicas, os problemas econômicos. Então, começaram a pedir abrigo. Deixa eu só destacando o que está errado no caso. Não houve migração para as cidades, a migração ocorreu para o interior. Começaram a pedir abrigo e proteção para os povos germânicos? Não, eles tinham receio dos povos germânicos. Eles fugiam da invasão, do controle dos povos germânicos. Passaram a migrar para o campo em busca de uma vida melhor. Isso. Quando a gente vai falar dessa questão aí, a gente vai lembrar do colonato. Então, eles iam para o interior, eles trabalhavam para os latifundiários, uma parte do que eles recebiam, eles davam para o senhor, para o latifundiário. Isso é o início do que vai se estabelecer na Idade Média com o feudalismo. Vamos trabalhar bem melhor essa questão lá com o período feudal. Página 283. Complete as frases, em seguida circule as respostas no diagrama. Como dá para perceber, se vocês olharem bem bonitinho aqui, dá para perceber o diagrama. Os povos que invadiram o Império Romano são conhecidos como
Quem invadiu o Império Romano? Os germânicos, chamado pelos romanos de bárbaros. O imperador romano que dividiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente se chamava Teodósio. E aí a gente vai lembrar que isso foi uma estratégia para conter essas invasões, para unificar, para fortalecer as fronteiras. Não deu tão certo. Item C. A organização social dos povos germânicos, no qual as decisões eram tomadas pelos chefes de família, era o patriarcal. Chefe de família, o homem que tomava as decisões. Entender. Os costumes germânicos eram transmitidos por meio da oralidade. Não tinha leis escritas, né? Então, sexta questão, para a gente finalizar. Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões do caderno. A partir do século 4 e 5, o Império Romano tinha se tornado cristão. Depois que os imperadores romanos se converteram, o que significou o fim do paganismo, que era a palavra usada pelos cristãos para designar a religião romana, com seus inúmeros deuses e deusas. Então, o paganismo desaparece, mais ou menos rapidamente, sem dúvida, nunca por completo. Item A. A partir de qual momento o Império Romano se tornou cristão? A gente volta aqui para o próprio texto. A partir dos séculos 4 e 5. O que significou a conversão do cristianismo do Império Romano? Significou o fim do paganismo, que era a palavra usada pelos cristãos para designar uma religião romana com inúmeros deuses e deusas, então, o politeísmo. Então, eu espero que vocês tenham acertado essas questões. Essa questão é simplesmente a revisão, já foram termos trabalhados, já foram conceitos trabalhados, e a gente finaliza a aula e a gente se encontra no Meet, toda quarta-feira, às 13 horas, e a gente entre lá, participem e até lá. Fiquem bem, estejam bem, até a nossa próxima aula.